Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um momento das Ciências Jurídicas aqui no canal da Gran Faculdade. Eu sou a Núbia de Paula, coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas, e a meu lado eu tenho a honra de receber nesse momento uma pessoa que eu tenho uma admiração e respeito enormes, uma pessoa que, além de um profissional, tem um coração gigante. Ele é meu chefe, tem que elogiar, não é verdade? Mas não por isso. O Diogo Duarte Rodrigues. O Diogo, ele é doutor em comunicação pela Universidade Federal aí do Rio de Janeiro. E, além disso, ele é coordenador acadêmico aqui do ensino superior da Gran Faculdade. Então, quando você vê esse modelo acadêmico maravilhoso, essa matriz curricular, as ideias dos projetos integradores, das atividades extensionistas, tudo passou pela cabecinha dessa pessoa aqui, que é o Diogo, que desenhou todo esse modelo pra gente. Mas hoje eu chamei o Diogo para falar de um tema que é muito importante e que causa uma repercussão enorme, que é o poder da mídia. Diogo, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo de estar aqui conosco. Tenho certeza que os nossos alunos vão aprender muito com você. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer, uma honra. Fico feliz pelos elogios, mesmo que seja porque a gente tem essa relação hierárquica. Hierárquica, pode ser, mas eu agradeço de todo modo. Brincando, ela é maravilhosa. Mas a principal qualidade do Diogo, gente, eu nem falei aqui no currículo, ele é o pai da Sofia, que é uma menina linda, que amolece o coração dessa pessoa aqui. Beijo, filha. Não é? E o que é o poder da mídia? A gente vê muito isso, Diogo, quando há um crime de grande repercussão. A gente vê muito também o poder da mídia na influência da aquisição de produtos. Que fator é esse? Que poder é esse que a mídia tem? Bom, primeiramente, prazer estar aqui. Obrigado aí para quem está assistindo. Espero que você consiga ficar até o final, se não for muito chato. Mas acho que a questão da mídia na sociedade é um debate aí antigo, né? Eu estudei, fora o doutorado, eu fiz minha faculdade de comunicação social com habilitação em publicidade, fui estudar ciência da informação também, e essas pautas sobre o poder da mídia, elas são constantes, principalmente nos estudos ali de jornalismo, sociedade, mas também na própria relação da construção cultural da sociedade, como os assuntos viram temas, viram pautas, né? Então essa influência da mídia, a gente vive um momento em que a gente passa por algumas mudanças, né, nesses polos ali de atração e de onde sai, né, essa notícia ou essa influência, mas a gente veio dessa mudança, né, da mídia de massa para uma mídia um pouco menos centralizada aí com a internet, mas ainda assim a gente pode afirmar com bastante certeza que a mídia ela gera opiniões, ela ajuda a construir conceitos, né, nas mentes das pessoas, e a influência dela no cotidiano é inegável. Ela está cada vez mais permeada aí no nosso dia a dia, nos nossos dispositivos, nos nossos aparelhos, né? E a diferença é que hoje a gente consegue ter uma impressão, e depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas apenas uma impressão de que nós temos um pouco mais desse controle, né, do que a gente recebe. A gente acha que faz uma curadoria ali, está um pouco blindado dessa influência, mas a verdade é que a mídia continua poderosa e influenciando bastante os assuntos aí, o que a gente debate ali na hora do cafezinho, até o que vira pauta nas redes sociais e por aí vai. Sem dúvida. E é muito importante ressaltar aqui para você, nosso aluno, não aluno, nessa fala que o Diogo trouxe pra gente, que todo poder, quando a gente fala poder da mídia, todo poder ele traz em si muitas responsabilidades. E nós precisamos entender que a mídia, que antes era só escrita, hoje a gente tem uma mídia digital com um alcance muito grande, muito vasto e muito rápido. Sim. E se traz uma responsabilidade, eu quero ressaltar aqui, Diogo, um informativo recente do STF, que é o informativo 1120 de 2023, que ele responsabilizou um veículo de comunicação por veicular uma notícia falsa e condenou ao pagamento de dano moral. Isso por quê? Porque a gente precisa entender que o poder da mídia ele não é absoluto. E se não existe censura prévia, existe uma censura
a posteriori, capaz de apurar aqueles fatos, se aquele poder, se aquela ingerência, ela foi lícita, se ela foi ilícita, e se ela sendo ilícita e causou danos, é possível uma ação de reparação. E isso é muito relevante para que as pessoas consigam exercer esse poder com responsabilidade, seja na mídia formal, seja na mídia informal. Sim. Não é mesmo, Diogo? Com certeza, essa quebra da mídia de massa, como a gente costuma dizer, né? Ela gerou uma impressão de que essa mídia mais informal, uma live na internet, um post numa rede social, seria de alguma forma isento de responsabilização, né? Ou algo do tipo. E acabaram se criando o que hoje a gente conhece como bolhas, né? Aliás, tem um livro muito bom para quem estiver interessado sobre o tema, que se chama O Filtro Invisível, é um livro lá do ano de 2007, do Eli Pariser, e ele fala sobre esse que ele chama de filtros bolha, né? Ou seja, é um misto ali do conceito de bolha e do conceito de filtro invisível que ele usa. E isso acabou também, ao mesmo tempo que gerou essa ideia de um pouco menos de responsabilização, porque eu estou aqui num espaço meu, né? Eu estou na minha página, estou postando no meu perfil, que hoje, como a Núbia falou, já existem estruturas para responsabilizar isso, a gente foi aprendendo com o tempo. Por outro lado, isso também gerou um público, isso ganhou um mercado, né, de notícias, de conteúdos segmentados ao ponto de criar essas bolhas, né? Então, hoje, a gente costuma falar muito nas discussões dos grupos de pesquisa, nos debates sobre mídia, em que facilmente a gente consegue perceber realidades paralelas. E a mídia, ela de alguma forma, ela fundamenta um pouco desses debates e dessas construções, né, a partir de notícias falsas, mas isso não vem necessariamente desses grandes grupos de mídia, né? Às vezes são criações, né? Hoje a gente entra num debate sobre os deepfakes, inteligência artificial. Agora mesmo a gente está aqui em fevereiro de 24 falando sobre a Taylor Swift, sobre como ela está sendo ou não utilizada lá, né? O rosto e as músicas para as campanhas eleitorais dos Estados Unidos. E esse é um debate que vai, assim, ele ainda vai durar por muito tempo. Talvez ele se aprofunde no nível de complexidade cada vez mais, na medida em que as pessoas têm os conteúdos cada vez mais customizados, mais clusterizados, né, nesses clusters ali que são constituídos pelos seus laços nas redes sociais, e facilmente ela consegue se alimentar somente dessas fontes secundárias ou terciárias, né? Então eu pego uma notícia de um jornal e eu repercuto aquilo no WhatsApp de uma forma, né, mais enviesada, e aquilo chega. E quem nunca recebeu, né, aquele WhatsApp encaminhado com frequência, né? Então esse debate da mídia e da força da mídia, ele extrapolou esses grandes meios de comunicação de massa e de alguma forma ele permeia hoje a nossa comunicação interpessoal, que é mediada por esses dispositivos tecnológicos, né? Então, acho que é algo de grande relevância assim, na nossa sociedade. É impossível não pensar sobre isso para quem tem interesse sobre a parte da ética, principalmente, né? Quem está pensando aí em se aprofundar mais nessa parte dos meios de comunicação, na regulação, que também é um outro meandro ali interessante também, não tem como fugir dessa parte, né? E como a Núbia falou, a gente está construindo alguns já de maneira mais madura, mas muita coisa ainda está por vir, na criação dessas estruturas de responsabilização, né, a partir da lei. E a Núbia é a fera dessa parte da legislação, é com ela mesmo. E, infelizmente, Diogo, a legislação, ela chega muitas vezes, em sua maioria, tardiamente, né? Principalmente quando se refere a mecanismos digitais e à mídia como um todo. Então, a gente vê uma atuação na ordem jurídica que é de reparação. O que é um problema, gente, porque quando o dano já foi provocado, muitas vezes, eu tenho uma reparação que ela era meramente figurativa, porque tem danos que são irreparáveis. Tem danos que são irreparáveis a ponto de ceifar vidas, né? Essa é a verdade. Sim. Então, o que eu sempre digo, Diogo, é que a gente precisa de um letramento, sabe? Para tudo. Hoje a palavra do dia é letramento. E quando eu falo de um letramento digital, eu preciso de um letramento digital para além de entender a tecnologia, mas saber os limites que eu posso usar essa tecnologia, esse poder que a tecnologia me dá, para não extrapolar os limites dos direitos do outro.
e aí vai repassar e perpassar pela ética e pela responsabilidade. Sim. E infelizmente nem todos têm ética e responsabilidade, não à toa a gente tem um monte de fake news, um monte de informações Verdade. que são, né, falaciosas. E tem desculpa te interromper, tem um campo que se chama a alfabetização midiática e informacional, a AMI, né? Que é bastante repercutida pela Unesco, tem diversos guias para quem quiser se aprofundar. Em teoria, isso deveria estar sendo aplicado nas escolas, né? A partir do ensino fundamental ali na América Latina, em teoria, o que a Unesco prega, desculpa, mas a gente, por falhas estruturais, ainda não conseguiu. Mas é um campo assim amplo que engloba tanto essa parte da mídia, né, por isso a alfabetização midiática, mas também informacional, que pega todo esse contexto digital que a Núbia falou, da cybercultura, né, de todo esse contexto digital que é por onde hoje a gente obtém informação, né? Eu estou colocando entre aspas porque eu estudei lá no IB que tinha essa parte de ciência da informação e um dos grandes debates que ainda existem até hoje é o que é informação, até que ponto a gente pode chamar algo de informação, né? Então, quando você vai lá no Facebook, no Instagram, recebe alguma coisa no WhatsApp, isso é uma informação, não é? Até que ponto isso pode ser considerado informação? Só isso já dá aí uma tese de doutorado facilmente. Sem dúvida. E o principal aqui é a gente pensar em que lugar a gente está nesse momento, né? E você que é aluno da Gran Faculdade, isso é muito relevante, porque nós temos uma disciplina aqui, não é, Diogo? Que é a ética e responsabilidade, Sim. Que vai perpassar por todos esses pontos. Então, é muito importante a gente entender que a gente está num século e você, né, que é muito mais jovem do que eu e o Diogo, talvez isso possa ser uma história para você, mas nós vivemos num momento em que havia muitas condutas ligadas à questão da malversação do dinheiro público. Então, era a palavra da vez, dinheiro público é dinheiro de ninguém. Então, ninguém prezava pelo dinheiro público. E hoje nós estamos na vez de falar que internet, mídia digital, ainda é terra de ninguém, porque a regulação não consegue acompanhar. Só que a gente vem de uma cultura que ela é o quê? De esperar a regulamentação para poder obedecer. A gente não precisa, a gente não é um cão adestrado, a gente não precisa estar na coleira, a gente não precisa esperar regulamentar para a gente saber que é errado, né, Diogo? Para saber que esse poder ele pode ser exercido dentro de um campo de responsabilidade. Diogo, esse tema daria para a gente ficar aqui dias e dias falando, né? Tranquilidade. E essa questão que você mencionou é uma preocupação muito grande. Assim, esse doutorado que eu concluí no ano passado no FRJ, essa linha de pesquisa de tecnologias de comunicação estética fala muito sobre essa questão, né? Essa lacuna que acaba sendo gerada entre a partir dessa aceleração tecnológica até que haja uma estrutura de regulamentação, de legislação que dê conta daquilo. Muitas vezes acabam se sobrepondo. A gente está debatendo agora sobre algumas coisas de inteligência artificial, por exemplo, né? Que já estão no mercado, já estão sendo debatidas há muito tempo. E agora já estão sendo criadas novas, que só vão ser debatidas de forma oficial daqui a muito tempo, porque existe esse delay, né? Esse atraso. Então, cada vez mais nesse cenário, e a Núbia falou desse conteúdo de ética e responsabilidade, mas também essa parte do letramento que de alguma forma acaba sendo abordada na disciplina de carreira e futuro, onde a gente fala desse letramento digital, é muito importante, né? E alguns alunos tendem a subestimar um pouco, né, Núbia, esses conteúdos transversais, mas assim, aqui estou agora como coordenador pedagógico, não como o doutor de comunicação e cultura, esses conteúdos transversais, eles não estão ali por acaso, a gente não colocou, como o pessoal diz, para encher linguiça, qualquer coisa do tipo. Nada disso. São conteúdos que a gente considera realmente relevantes para a construção de qualquer carreira, de qualquer formação. Então não é por acaso que você tem uma disciplina comum chamada Carreira e Futuro no início, onde você fala de cibercultura, de ciberespaço, de letramento digital, de entender essas questões da informação no contexto digital e também esses conteúdos transversais, né, como de ética, de responsabilidade, outros de empreendedorismo e inovação, como vocês vão ver, são 4 no total. Então, a ideia não é fazer algo por fazer, né? A gente está realmente aqui preocupado com como vocês vão chegar aí no final dessa jornada, né? Realmente preparados para essas discussões que são cada vez mais relevantes. Verdade. Diogo, foi um prazer recebê-lo aqui.
Como eu disse, iniciei a live dizendo, eu sou admiradora do Diogo, esse doutor em comunicação, pai da Sofia, e gostaria de compartilhar isso com vocês, porque além do idealizador do nosso projeto pedagógico, ele é uma pessoa antenada com tudo de mais moderno que está aí para vocês. E a gente tem trazido isso para a Gran Faculdade, né, Diogo? A gente sempre tenta, né? Se a gente errou alguma vez, foi tentando acertar. É verdade. Né? Mas é impressionante como o título de pai da Sofia supera, né? Supera, pai da Sofia. Tem doutorado. Não que doutorado, é pai da Sofia. Eu agradeço pelo convite, muito bom. Sempre precisar, pode chamar. Agradeço aí quem acompanhou até aqui e até a próxima. Beijo, gente!